Bom dia, Camila. Olha, gente, quem nós temos aqui hoje, a Camila. E você que está chegando aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está no quinto dia do nosso objetivo dessa semana, a primeira semana do mês, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. É muito interessante isso. Eu e a Camila estávamos conversando agora há pouco sobre o que nós falamos ontem sobre a ansiedade, né? E quanto a gente fica ansioso e preocupado com as situações, porque a gente não vê nada. Mas é justamente esse exercício que nós estamos aqui. Nós não vemos, mas nós temos fé no sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele consumou a obra de salvação toda. Tudo que nós precisamos é uma vida abundante, é vida eterna, a partir do momento que nós recebemos Jesus. Essa vida abundante já está conosco. Então, nós agradecemos, porque estamos nele. Você está em Jesus? Se você está em Jesus, aquiete o seu coração e agradeça. É muito bom a gente começar o dia, ainda estamos no início do dia, né? São 8h10, e a gente poder fazer esse exercício, se você ainda não fez hoje. Então, agora nós estamos juntos para esse objetivo. Vamos juntos agradecer a Deus, porque o Senhor tem preparado tantas coisas para vivermos. E então eu convido você. Hoje nós temos um tema do nosso assunto que é sobre trabalho, oportunidades e a capacidade criativa. Muitas vezes você está numa situação que você não vê saída, mas sabe, você tem dentro de você uma capacidade criativa, capacidade de criar, de inventar, de elaborar, que o próprio Deus deu para você. Então, vamos agradecer por isso. Amém? Camila, muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, viu? É um grande prazer ter você. E nós vamos agora orar para que o Espírito Santo conduza as suas palavras e também conduza o nosso coração, que o nosso coração seja nesse momento uma terra revolvida pelo Espírito Santo de Deus, uma terra pronta para receber aquilo que Ele quer falar com a gente hoje, através da vida da Camila. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela tua bondade para conosco, para com toda a terra. A tua palavra diz que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre nós e nós podemos ver isso na nossa vida e podemos olhar para o céu e olhar ao nosso redor e ver que realmente as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada por isso. Te agradecemos pela palavra que o Senhor preparou para esta manhã através da vida da Camila e por cada pessoa que aqui está e por cada pessoa que vai chegar, que os nossos corações tenham abertura, seja uma terra boa para entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta manhã. Amém. Com você, Camila. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus irmãos que estão nos assistindo. Bom dia para vocês que já estão online aqui conosco desde o início, para você que irá assistir esse vídeo depois. Eu sempre agradeço a Deus essa oportunidade de participar com vocês desses encontros, porque eu tenho visto mesmo Deus falando comigo desde segunda, desde que nós começamos esse propósito agora para o mês de março, né? Quantas coisas que Deus já se revelou, já falou conosco, né? Desde segunda-feira. E eu tenho certeza que hoje Deus também vai continuar falando conosco, falando comigo, né? Estava conversando com a Sueli que essa palavra de hoje, antes de mais nada, ela é para mim mesmo, né? Que hoje nós vamos conversar sobre provisão por trabalho, oportunidades e capacitação criativa. Aí eu pensando em cima desse texto, desse tema, aliás, né, logo me veio uma passagem bíblica na mente, que até a que eu vou compartilhar com vocês, né, mas antes eu estava pensando mesmo na palavra criatividade.
Criatividade porque nós temos a tendência, às vezes, de pensar que criatividade é uma qualidade, é uma característica só para algumas pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que... A Sueli, por exemplo, que ela é musicista, ela compôs uma música que a gente já teve a oportunidade, ela já nos ensinou, a gente já cantou mesmo em cima desse tema de agradecer, então a gente acaba rotulando, não, a Sueli é uma pessoa criativa, ou alguém que trabalha com design de interiores, de criação de peças publicitárias, então a gente tem a tendência de achar que criatividade é um dom que algumas pessoas têm. Mas não, o que eu queria trazer hoje é que criatividade é uma característica de alguém que é criativo. E essa é uma das principais características do nosso Deus, né? Não sei se vocês estão assistindo a novela Gênesis, que está passando na Record, né? Mas o primeiro capítulo da novela que falava mesmo sobre a criação do mundo foi lindo, né? Que a gente pôde ver eles, da maneira que eles conseguiram demonstrar mais ou menos de como foi a criação do mundo, né? E Deus chamando à existência aquilo que não existia, né? Então, através da palavra, da ação, do verbo, ele criou todas as coisas. E depois, no sexto dia, como nós bem conhecemos a história da criação, que Deus criou o homem, né? E lá em Gênesis 1, 27, está falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós temos nós temos características que são do próprio Deus. Até eu estudando, lendo numa Bíblia aqui de comentários, o que significa essa questão de o que é ser imagem e semelhança de Deus. E aí no comentário falava assim, que nós estamos dotados de características tais que nos permitem entrar em uma relação pessoal com Deus, ou seja, Deus colocou dentro de nós características semelhantes a dele, como ele mesmo, e isso que nos permite ter esse relacionamento pessoal com Deus. E a criatividade é uma dessas características que Deus colocou em cada um de nós. Tanto é que logo após a criação do homem, depois que Deus finalizou todo esse processo, que ele fala que no sétimo dia ele descansou para observar tudo aquilo que ele havia criado, Deus logo deu uma tarefa para Adão, né? Que era colocar nome em todos os animais, né? Então, que é uma atividade mais criativa do que essa, né? Ele ficou olhando para cada bichinho e colocando... Só um minutinho, meu filho, acabou de acordar, apareceu aqui. Uma atividade mais criativa do que essa é de colocar nome em todos os animais, que, aliás, nós conhecemos cada bichinho por conta dos nomes que Adão colocou em cada um deles. Então, essa capacidade criativa, ela está dentro de nós. É uma semelhança a Deus, é uma característica que Deus colocou dentro de cada um de nós, né? E não só para as pessoas que têm a criatividade como dom, mas para todos nós. Porque a criatividade, até no dicionário fala que ela está relacionada a inteligência e talentos natos, ou seja, aquilo que você já nasce, mas também a talentos adquiridos para criar, inventar, inovar em todas as áreas. Então, tudo aquilo, mesmo eu estava pensando nisso, eu estava no meu marido, por exemplo. Meu marido é analista de sistemas. Então, a gente é uma área de área exatas, né? Então, todo mundo conhece quem trabalha com informática, com tecnologia, que é 0 ou 1. Não existe o meio termo, ou é 0 ou é 1. Mas dentro dessa lógica que eles usam, eles conseguem criar muitas coisas. Aliás, né, tudo isso aqui que nós estamos usufruindo, somente agora desse tempo de pandemia, de isolamento, é da tecnologia. E são coisas criativas, são soluções a partir de problemas, ou seja, a criatividade está relacionada a isso, a soluções de problemas. Problemas estudados, talentos adquiridos que conseguem solucionar um problema. E aí, pensando nisso, me veio esse texto bíblico, que é o que eu vou partilhar com vocês hoje,
que está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que é a história de quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. Como são poucos versículos, eu vou ler esse trecho aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode abrir lá em 2 Reis, capítulo 4, e diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que é de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que história incrível, esse é um milagre, né? Que Deus usando a vida de Eliseu para abençoar aquela senhora que havia acabado de perder o seu marido. E esse, inclusive, antes de eu entrar nas lições daqui do nosso tema, só queria fazer um parênteses em cima dessa história, que é uma coisa que eu estava pensando também. Essa viúva, ela ficou viúva de um dos discípulos de Eliseu, ou seja, é como se fosse da equipe pastoral, né? Se Eliseu fosse um pastor daquela igreja, esse senhor que morreu, o marido dessa mulher, ele era da equipe pastoral, era um dos discípulos de Eliseu. E ele faleceu e ele não deixou a sua esposa amparada, ou seja, eles tinham dívidas. Então, em algum momento da vida, esse homem, ele acabou se perdendo e ele não deixou essa viúva amparada, deixou ela com muitas dívidas. E esse é o parênteses que eu quero fazer, da importância da gente sustentar os homens de Deus em oração, né? A equipe pastoral da sua igreja, da igreja que você frequenta, o seu pastor e toda a equipe dele, a importância que nós temos de sustentá-los em oração, porque são homens também que têm os seus problemas, que têm as suas dificuldades, como esse daqui, que se perdeu em algum momento, que deixou a sua mulher com muitas dívidas. Então, nós precisamos também, nós temos o dever de sustentá-los em oração, para que eles sejam homens de Deus, e não só fazendo a obra, mas também dentro da sua casa, gerindo as suas coisas, a sua família, enfim. Só esse parênteses que eu queria fazer, né? E agora, sim, entrando nas lições. Quantas lições que a gente, desse texto, que a gente consegue tirar sobre esse tema específico de provisão por trabalho, oportunidades e capacidade criativa? Muitas mesmo. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é que, nesse momento de dificuldade, ela tinha um problema grande, que ela não sabia como resolver, e ela foi buscar conselhos com uma pessoa de Deus. Então, é muito importante, quando eu tenho um problema, eu já coloquei ele diante de Deus, eu não consigo achar solução, é importante eu procurar conselhos com outras pessoas. Mas qual é a lição? Que ela foi buscar conselho com uma pessoa que ela sabia que era uma pessoa de Deus, que ela sabia que poderiam lhe trazer palavras de Deus. Então, ela foi atrás dessa pessoa. Não estou falando, não necessariamente só o pastor, né? Mas quando eu estiver com um problema, eu vá atrás de pessoas que sejam pessoas de Deus. Eu compartilho essa minha dificuldade com pessoas que eu tenho certeza que são pessoas de Deus. Que pessoas que vão me orientar, que vão me dar conselhos da parte do Senhor. E foi isso que ela foi e fez. Então, ela buscou o conselho com Eliseu. Eliseu pergunta: o que você tem, o que eu posso fazer por você, e ele passa todas as orientações que ela
deveria fazer e ela obedeceu sem questionar. Fala aqui que, como a gente leu, que ela recebeu as suas orientações e ela imediatamente saiu da presença de Eliseu e foi obedecer, ela foi fazer aquilo que aquele homem de Deus havia lhe orientado. Então, a primeira lição é buscar conselhos se eu precisar desabafar o meu problema, a minha dificuldade, eu buscar conselhos com pessoas que sejam de Deus, que vão me passar uma orientação que venha da parte do Senhor, né? A segunda lição que eu tiro desse trecho também é que Eliseu mandou ela fechar a porta de casa antes de presenciar o milagre. Ou seja, o milagre iria acontecer na intimidade do lar, na intimidade dela com os filhos dela. Eliseu mandou ela trancar, fechar tudo e aí ela ia presenciar o milagre. Tem certas coisas, o que ia acontecer lá dentro pertencia a eles, aquela viúva, aos seus filhos e a Deus. Naquela intimidade entre o que eu falei no começo, né, de ser imagem e semelhança de Deus, que nós temos características do próprio Deus e essas características nos permitem ter um relacionamento pessoal com Deus. E é nesse momento da intimidade, de fechar a porta, de buscar a Deus, que eu consigo, mesmo me colocar 100% em intimidade, me despir todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades diante de Deus. E é nessa dificuldade, e é nesse secreto que Deus se revela a nós. Foi nessa intimidade, nesse secreto, que eles presenciaram o milagre, que Deus se revelou àquela família, né? E aí eu me lembro, eu faço uma ligação com o que a Sueli falou ontem, né, da passagem de Mateus, de ansiedade, sobre nós devemos lançar diante de Deus todas as nossas ansiedades. Esse é, aliás, o tema que a Sueli falou ontem é uma coisa que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, né? Não só na financeira, mas em todas as áreas, que até as áreas que a gente está estudando desde segunda, familiar, de salvação, de saúde, provisão financeira e hoje provisão de trabalho. A gente deve lançar diante de Deus essas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós. E lá mesmo em Mateus 6, Jesus, antes de ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso, lá no versículo 6, ele fala exatamente isso que Eliseu recomendou a essa mulher, fechar a porta e buscar a Deus no secreto, que diz assim, Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E aí, no versículo 8, Jesus continua falando, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, Deus quer essa intimidade conosco, Ele quer que a gente coloque todas as nossas necessidades, que a gente tenha esse momento de intimidade com Ele, mas na certeza que Ele sabe de tudo que eu preciso antes mesmo de eu pedir, antes de eu colocar todas as minhas ansiedades diante de Deus, Ele já sabe daquilo que eu preciso, né? E Ele vai nos responder. Esse é um princípio que a gente precisa levar para a nossa vida, né? Colocar as nossas ansiedades, e aí vem o segredo, que é o que a gente tá praticando durante toda essa semana, que é a frase que nós temos ouvido todos os dias, né? Que agradecer depois de receber é gratidão, mas agradecer antes é um exercício de fé. E eu tenho certeza que foi nesse momento que essa viúva com seus filhos, nesse ato de fé, nessa intimidade com Deus, com todas as portas fechadas, com as janelas fechadas, nessa intimidade, que eles tiveram esse ato de fé, eles agradeceram pela provisão, e aí nesse momento Deus se revelou a eles, fazendo com que o milagre se concretizasse, né? Começou a operar o milagre na vida deles a partir desse momento de intimidade no secreto, né? Então, essa é a segunda lição que eu aprendo. A outra lição, a terceira lição que eu aprendo desse trecho, é que a multiplicação depende de uma matriz geradora e de uma oferta.
Quando essa viúva ela chegou diante de Eliseu, a primeira pergunta que Eliseu fez foi: o que eu posso fazer por você? E aí a segunda pergunta foi: o que você tem em casa? E aí ela respondeu: eu tenho um pouquinho de azeite. Então, o milagre na vida dessa mulher, dessa viúva, aconteceu a partir dessa matriz geradora, que era o bocadinho de azeite que ela tinha naquele momento. Então, eu aprendo que, eu até escrevi para ela, porque eu achei isso tão importante para eu não esquecer de falar para vocês. A unidade que gera o milagre se origina em mim, em nós, e não em Deus. O milagre começa a partir do que eu tenho. Deus usa os nossos recursos concretos como alicerce da sua obra. Aquilo que eu tenho em mãos de concreto é aquilo que Deus vai usar. Ele usa o que eu tenho agora e não o que eu gostaria de ter. O milagre acontece com o que eu tenho nas mãos agora e não o que eu gostaria de ter. Isso foi uma coisa que ficou forte para mim, que Deus falou muito comigo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O milagre acontece a partir de uma matriz geradora, que era o azeite, e a partir de uma oferta, a partir do momento que ela ofertou, que ela colocou à disposição isso que ela tinha em mãos. O que ela tinha em mãos era um pouquinho de azeite, e foi isso que Deus usou para realizar o milagre na vida dela. Então, o que você tem hoje que você pode ofertar a Deus, como matriz geradora do milagre que você precisa? A minha oração é que o Espírito Santo agora esteja trazendo na sua mente, no seu coração agora, se revelando a você o que você tem nas suas mãos, que você pode colocar diante de Deus, e a partir disso, que seja uma matriz geradora, que seja uma oferta que Deus possa realizar o milagre na sua vida. Que o Espírito Santo agora se revele, que você agora esteja se sentindo tocado para colocar isso diante do Senhor agora, em nome de Jesus. E a outra lição que eu aprendo, que o milagre, ele fica limitado ao alcance da nossa fé. Ou seja, a orientação que Eliseu passou para aquela mulher é que ela e os seus filhos pedissem para todas as vizinhanças a quantidade, muitas vasilhas, né? Ele até fala aqui, ó, no versículo 3, vasilhas vazias e não poucas. Então, ele já deixou bem claro na orientação que não seria uma, duas vasilhas, não. Ele traga muitas vasilhas. E aqueles filhos, os filhos dela saíram pela vizinhança, para todo mundo que eles conheciam, e pediam vasilhas e trouxeram para ela. Aí, até quando Deus estava operando o milagre, ela pergunta: e aí, cadê? Me dá mais uma vasilha que ainda o azeite está saindo. Aí, um dos filhos responde: acabaram as vasilhas. E aí, naquele momento, o milagre cessou, o azeite parou de verter. Então, o milagre ele fica limitado ao alcance da minha fé. Se eles tivessem mais vasilhas, eles teriam mais azeites. Quando mais vasilhas, mais milagres. Terminou os recipientes, terminaram as vasilhas, o milagre cessou. Então, qual é o tamanho do milagre que você precisa? Você precisa providenciar muitas coisas ou você precisa providenciar poucas coisas? A sua matriz geradora, estando diante de Deus, ela vai cessar, ela vai de acordo com o alcance da sua fé, daquilo que você providenciar, daquilo que você colocar diante do Senhor. Essa é a quarta lição que eu aprendo. E a quinta, que eu acho incrível, aliás, toda essa passagem é incrível, né? Mas a quinta lição que eu aprendo e que eu acho maravilhosa é que Deus transformou aquela viúva que estava desesperada, cheia de dívidas, que ia perder os seus filhos, não sabia o que fazer, que provavelmente ela era uma dona de casa, uma mulher que só cuidava do marido, dos filhos. A gente não tem o histórico com certeza, mas a gente vê aqui que Deus transformou aquela mulher em uma pessoa empreendedora.
Deus não só providenciou, Deus proveu o trabalho, Deus proveu uma maneira deles quitarem as dívidas, dos filhos não serem levados como escravos, dela ficar sozinha, desamparada, sem casa, sem filho, sem ninguém. Deus não só providenciou uma solução, uma provisão de trabalho a partir daquela oportunidade, mas ele transformou aquela viúva e a sua família em uma família de empreendedores. Deus devolveu, eles precisavam de um recomeço, já que não tinha mais a figura do pai, eles precisavam de um recomeço, com dignidade, ela precisava reconquistar aquela dignidade que ela havia perdido no momento que os credores estavam batendo na sua porta, fazendo a cobrança da dívida, ameaçando ela, todos os seus filhos. Ela precisava de dignidade, e Deus devolveu essa dignidade para ela, lhe dando um trabalho, lhe dando uma nova profissão. Deus transformou aquela mulher numa mulher empreendedora. Por que eu estou falando isso? Porque quando ela chegou para Eliseu e falou assim, ó, Eliseu, aqui tá, tô com um monte de vasilha cheia de azeite, o que eu faço agora? Aí Eliseu responde aqui, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus orienta novamente esse homem de Deus os próximos passos dela, que ela deveria vender todo aquele azeite com dinheiro, e o dinheiro que ela iria receber seria suficiente para pagar todas as suas dívidas e para ela viver bem com seus filhos pelo resto da sua vida. Ou seja, o milagre, ele nos tira do trivial. Ela era uma dona de casa, uma mãe de família, cuidava só daquela casa, das crianças, do seu marido, e de repente o milagre que aconteceu na vida dela tirou ela desse trivial, lhe devolveu a dignidade, lhe deu um trabalho e empurrou ela para o novo de Deus, que seria esse recomeço. Agora ela não seria mais conhecida como a viúva endividada, ela seria conhecida como, se fosse Maria o nome dela, a Maria vendedora de azeite, aquela mulher que vende azeite. E o azeite ainda tem um outro significado que é muito profundo também dessa história, que na Bíblia mesmo a gente vê que o azeite ele é importante tanto para fazer o pão, que era uma das matérias-primas, né? Era um dos ingredientes principais, né? Para fazer o pão é o azeite. Então, o azeite ele supre a nossa parte física, né? Mas o azeite também é relacionado na Bíblia como unção, né? Como óleo de unção. E então ele está relacionado à parte espiritual também. Então Deus providenciou para ela essa nova profissão, que seria vender azeite para abençoar as pessoas, para fazer o pão de cada dia, mas também para abençoar as pessoas na parte espiritual, que ela poderia fornecer o azeite que estaria ungindo as pessoas nessa questão espiritual, que é o que a gente pode trazer para nós também, né? Então, olha quantas preciosidades que nós temos nesses 7 versículos, quantas coisas nós podemos aplicar dessa passagem no que está relacionado à provisão por trabalho, oportunidades e capacidade criativa. Hoje nós podemos aprender que, a partir do momento que eu disponho tudo aquilo que eu tenho nas minhas mãos e coloco diante de Deus, que Deus pode e vai realizar o milagre que eu preciso na minha vida. Mas o grande segredo de tudo isso é o que nós estamos estudando toda semana, né? Agradecer antes é um exercício de fé, porque eu sei que Deus, no momento oportuno, ele vai providenciar todas as coisas na minha vida, né? E eu gostaria de finalizar toda essa meditação com um versículo que está lá no Salmos 90, versículo 17, que diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano e consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Que hoje você tenha o coração agradecido, que você já tenha colocado. Deus sabe de todas as suas necessidades, como nós lemos lá, né, em Mateus 6,
que antes de eu pedir, Deus já sabe de tudo aquilo que eu preciso. Então, só agradeça a Deus por toda a provisão e coloque diante dele tudo aquilo que você tem nas suas mãos, para que aconteça o que Moisés está falando aqui nesses salmos, que Deus consolide para você a obra das suas mãos, aquilo que você tem de concreto para ofertar a Deus. Consolida a obra das nossas mãos. Amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia de gratidão, porque grandes coisas estão por vir. Eu tenho certeza que em abril, quando a gente voltar aqui de novo, na primeira semana de abril, para fazer mais uma semana de consagração a Deus, agradecendo por tudo que Ele vai fazer, eu tenho certeza que aqui, nesses comentários do YouTube, a gente vai ouvir muitos testemunhos de toda a provisão que Deus nos proporcionou nesse mês de março, tanto na área de saúde familiar, financeira e hoje especificamente de trabalho, de oportunidades, de capacitação criativa. Receba isso em nome de Jesus e mantenha o seu coração grato, porque grandes coisas estão por vir. Amém? Amém. Camila, que coisa maravilhosa. Essa mulher, ela teve uma nova profissão, é verdade. Ela começou a vender, olha o que Deus deu para ela, né? Que coisa linda essa palavra, gente. E ela pode também pôde abençoar outras pessoas e fazendo, né, aquele pão, vendendo azeite. Que coisa maravilhosa, gente. Eu entendi que a nossa oferta é a gratidão. É a gratidão. A gente oferece a gratidão e o milagre acontece. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pela sua vida, viu? Nós vamos orar agora e dar um bom dia. Ele chegou aqui. Bom dia! Lindo mesmo, Camila. E esse é o nosso objetivo. Agradecer antes de receber, porque nós cremos no que Deus pode fazer. Nós já temos vivido e por isso nós proclamamos. Amém. Vamos orar. Você deixa o seu comentário, gente, escreva aí o que ficou importante para você. Quando você escreve, você está manifestando o que Deus está fazendo no seu coração, o que o Espírito Santo está trazendo de novo. Escreva aí. E você pode também escrever em outros lugares. Você pode escrever nos seus grupos de WhatsApp, você pode fazer um post, colocar no Facebook. Faça isso. Você vai estar firmando o que você aprendeu no seu coração e vai estar também chamando a atenção de outras pessoas para isso que o Espírito Santo está ensinando você. Então, seja ativo, transborde também isso que você está aprendendo, viu? Tenho certeza que todos os dias, nós que estamos aqui, estamos aprendendo maravilhas do Senhor para a nossa vida. Camila, que Deus te abençoe, viu? Nós vamos orar e que o Senhor também venha de encontro agora com as necessidades de cada um, que você consiga lançar fora as ansiedades, né? E ter paz no seu coração. Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra, que sempre se renova. Obrigado porque o Senhor nos capacitou com habilidades, com inteligência, com essa característica que nos é tão inerente, que muitas vezes as dificuldades da vida abafam isso que o Senhor nos deu para produzirmos, para tirarmos do pouco que nós podemos oferecer. Deus, mostra para cada um que aqui está, cada um que vai ver essa palavra, mostra qual é a matriz geradora de cada um, qual é a oferta que cada um pode fazer. Nos ajuda a estarmos neste lugar de intimidade com o Senhor, manifestando a tua paz em nosso coração, manifestando a alegria que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, que nós podemos desfrutar agora e que nós ainda vamos desfrutar no resto deste mês de março. Muito obrigada, fica a nossa gratidão por essa capacidade que o Senhor nos deu, de sermos criativos, de nós podermos
produzir, a capacidade de inventar, a capacidade de gerar tantas coisas novas. Obrigada pelas oportunidades de trabalho que o Senhor tem dado a cada um de nós, por aquilo que ainda nós vamos ter a oportunidade de viver o resto do mês. Muito obrigada, Pai. Amém. 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 Camila, um beijo, viu? Que o Senhor multiplique esse azeite na sua vida e você também, que está aí conosco, que seja multiplicado e que o seu coração tenha paz. Amanhã estamos de volta, hein? Esteja aqui conosco, divulgue, curta o vídeo, você já sabe, compartilhe aí. Um grande beijo a todos. Beijo.